Olá, meu nome é Paulo Pio e nós estamos no programa Escola de Valor. O objetivo é conversar com escolas que fazem um trabalho de educação séria, competente, que começaram pequenas, como a maioria delas, e hoje são referência no Brasil. Vamos falar das escolas particulares, vamos falar de educação, algo que nos faz vibrar o coração. E hoje nós temos a honra e a alegria de contarmos com duas amigas queridas, que estão conosco já nessa tarefa árdua, mas extremamente gratificante de trabalhar com educação no Brasil. Nós vamos apresentar aqui o Colégio Sapucaia, um colégio localizado na zona leste de São Paulo, que hoje é um colégio referência no estado. Vocês vão conhecer um pouco o Sapucaia por sua mantenedora e sua filha, que também assume a direção da escola. Nós vamos falar com Andréia Guerra, com Luísa Guerra, e sejam bem-vindas, que vocês possam agora se apresentar e vamos fazer desse programa algo bem leve, bem gostoso, para que todos possam conhecer o Sapucaia, se apaixonar por ele também e que vocês possam falar o que diferencia esse colégio, o que faz vibrar os olhinhos de vocês. Andréia, são suas as palavras. Muito obrigada pelo convite, Paulo. É uma honra estar aqui com você, né, abrilhantando o programa, trazendo mais informação, trazendo incentivo, né? Muito obrigada pelo convite, pela parceria de tantos anos e amizade também. Bom, eu sou a Andréia Guerra, eu sou uma mulher branca de 49 anos, tenho o cabelo na altura do ombro, estou usando uma roupa azul, né? Blusa e calça azul, então eu estou fazendo minha autodescrição para vocês, tá bom? Estou, né, na área da educação há mais de 28 anos. A minha primeira formação é em fonoaudiologia e dentro da fonoaudiologia na área da saúde, eu me apaixonei muito pela parte da educação que a fonoaudiologia traz, né? Então, trabalhei como fono também e num determinado momento parti para a área da educação. Então, estou na educação há 28 anos, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e aí a gente vai estudando. Tem uma coisa que o professor nunca deixa de fazer, é estudar, né? Isso mesmo. Então, essa é a minha trajetória educacional e pedagógica. E você, Luísa? Eu agradeço muito pelo convite, Paulo. Eu sou a Luísa, tenho 25 anos, sou uma mulher branca, cabelo na altura do ombro, estou utilizando calça preta, jaqueta preta, e uma camiseta com as cores do colégio, laranja e azul. Sou filha da Andréia, fui aluna do Sapucaia a vida toda e trabalhei no Sapucaia agora nesses últimos 8 anos em diversas funções, que a gente vai conversar mais tarde, mas agora, a partir desse ano, eu assumo como uma cogestora para aprender com a minha mãe, para conseguir trilhar esse caminho lindo juntos, e é um prazer estar com você. Muito obrigada pela oportunidade. Então, meninas, como começou o Sapucaia? Primeiro, o significado desse nome, né? Porque é um nome sui generis, né? E como surgiu o Sapucaia? A gente sabe que começou nos idos lá dos anos 90 com ainda pequeno, né? Como todos os mantenedores que começam pequeno. Sim. E hoje é esse sucesso todo. Fala um pouco, Andréia. A escola, ela começa sempre com um sonho, né? Então, seja um sonho de família, seja um sonho de transformar, um sonho de mudanças. E o Colégio Sapucaia também começou assim. O colégio tem esse nome por causa da Rua Sapucaia, é uma rua localizada no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. E significa árvore que dá bons frutos. Que coisa gostosa. Né? Então, esse foi o encanto da palavra Sapucaia, por isso que a gente determinou que o nosso colégio se chamaria Colégio Sapucaia. Ele começou muito pequenininho, como você disse, lá em 2002, nós tínhamos apenas 14 alunos quando nós começamos, né? E se chamava Escola de Educação Infantil Sapucainha. E aí estamos já praticamente 23 anos, né, no mercado. Por que que a gente buscou construir essa trajetória da educação?
Eu, como fonoaudióloga, trabalhava em hospital, eu trabalhava na UTI neonatal, né? E quando eu tive minha gestação da Lu, foi uma gestação de altíssimo risco e ela precisou ficar muito tempo internada na UTI, enfim, passou por alguns processos cirúrgicos. E aí eu tive que voltar a trabalhar, né? Então eu tinha que voltar para o hospital, mas ela era um bebê de 1,8 kg. Uau, Lu. Então deu aquele desespero. E agora o que fazer? Né? E graças a Deus sempre tive o respaldo da minha família. E aí meu marido e meu pai decidiram que então junto comigo eu ia parar por 1 ano, né? Mas quem a gente que trabalha a vida toda e está envolvido com o desenvolvimento humano, a gente não consegue ficar muito parada. E aí quando a Lu estava com 1 aninho, eu comecei a procurar escola para ela, porque ela já estava mais forte, enfim. E fomos olhar escolas nos bairros, próximo de casa e tal. E aí entendemos que eu, com a minha formação de fonoaudióloga, queria o melhor para as crianças, principalmente para os bebês. Então, o nosso sonho foi construir um berçário. Então, a escola começou com um berçário para atender a Luísa, a princípio, que ela pudesse estar junto comigo por ser um neném de risco, né? E também atender as mães que eu entendia a dor de ter que deixar o teu filho na escola e sair para trabalhar. E então, o Colégio Sapucaia começou assim, com 14 alunos em 2002, para atender a minha necessidade materna, né? E atender a minha filha nas necessidades físicas dela. E aí, hoje estamos com 23 anos, com mais de 700 alunos. A gente vai de ponta a ponta, de berçário à terceira série do ensino médio, né? E aí é um sonho que se transformou numa história de vida. Que legal, Luísa, eu não sabia que a escola tinha começado por sua causa. Olha que legal, e hoje vocês estão juntas como gestora e co-gestora do colégio. Fala um pouquinho da sua trajetória, que ela é linda, você sabe que eu sou seu fã, né? Que você sempre com ideias geniais, sempre proativa, sempre correndo atrás das coisas. Eu te vejo correr nas funções mais elementares da escola para você pegar o que realmente é ser um mantenedor e um diretor escolar. Fala um pouco você, é bem legal. Obrigada pela oportunidade. Eu digo que, obviamente, o aprendizado ele é constante, então eu passo por uma trajetória linda no colégio, indo de aluna, começando a trilhar um caminho profissional, onde eu também pude me permitir fazer escolhas e conhecer o que eu tinha habilidades. Mas antes eu só queria retomar, como você disse, tem uma professora na escola, a Mariana, ela está com a gente há mais de 10 anos e a gente tem uma conexão muito forte. Teve uma vez que ela me falou uma coisa que marcou muito. Ela disse, você sabia que todo mundo que está aqui por sua causa, assim. Você começou esse sonho e hoje as famílias que estão aqui, que são mantidas através disso, tanto colaboradores quanto famílias, estão aqui a partir da semente que você plantou com a sua mãe. Sensacional. Né? Então, quando ela me disse isso, me deu esse start de, nossa, eu me apaixonei ainda mais pela coisa, porque eu vi propósito, né? E eu acho que é isso que faz a diferença. Obviamente, o mercado de trabalho, né? A gente quer ter uma vida de qualidade, a gente quer poder realizar sonhos, viajar. Mas quando a gente trabalha com algo que a gente tem propósito, que a gente vê significado diferente. Então, na escola, a minha mãe sempre me disse, quando você quer começar uma coisa, ou você quer um dia chegar a liderar, você tem que saber sobre o assunto, você tem que conhecer a fundo, você tem que ter autoridade e responsabilidade para lidar com as coisas. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu comecei a trabalhar na escola. E aí ela falou, bom, então você vai começar ali, do básico, você vai começar a lidar com as crianças, com a semente da escola, começos pequenos. E aí eu comecei como auxiliar de corredor. Daí eu fui vendo que eu tinha jeito com as crianças, fui para auxiliar de classe. E assim fiquei. Contei com uma professora, a professora Lúcia, que me ensinou muita coisa, eu acompanhava as aulas dela, fui aprendendo. Depois surgiu a oportunidade de ser recreacionista, e daí eu fiquei um bom tempo como recreacionista, começando a entender um pouco das propostas pedagógicas, porque é uma forma mais livre, né, da pedagogia. E depois de um tempo de recreacionista, surgiu a oportunidade de dar algumas aulas de inglês para os pequenos, por causa da proficiência no idioma e tudo mais. E fazendo também a pedagogia, né, isso me ajudou. E assim eu fui trilhando o meu caminho na escola. E agora, com 8 anos de escola como profissional e não só como aluna, que a partir desse ano eu comecei a gestar a escola com a minha mãe, como uma aprendiz, mas podendo compartilhar
essa questão de tradição e de inovação, esse pensamento de nós duas que sempre fluiu muito bem, algo muito especial para nós. Que legal, como é bom ver afinidades entre mãe e filha, porque geralmente é quando alguém herda uma empresa, né? No geral a gente vê alguns problemas, alguns conflitos internos. Como eu conheço vocês, eu sei que vocês trabalham numa afinidade tão grande. Primeiro, eu queria saber, Andréia, quais são os diferenciais competitivos do Sapucaia? Qual é o propósito? Vocês trabalham muito com essa história de valorizar a família, de valorizar o aluno, vocês são muito competentes nessa coisa de juntar as três partes, que é a relação família, aluno, escola e uma educação de peso também. Fala um pouquinho sobre isso, que é muito legal. Eu acho que o nosso principal diferencial, ele parte de uma palavra muito simples, que é respeito, né? Então, a gente tem respeito pela criança, a gente tem respeito pelo adolescente, a gente tem respeito pelos colaboradores, pelas famílias. Eu acho que essa é a base. E o que é esse respeito? É entender as necessidades deles, é entender o momento de vida de cada um, é conhecer cada um na sua singularidade, né? É saber e entender cada processo que acontece dentro de uma sala de aula, que graças a Deus uma sala não é homogênea, né? Ela traz diferentes caminhos para a gente poder lidar com essa educação. Então, eu sempre fui uma professora muito da afetividade, né? Eu falo que hoje eu estou gestora, mas eu sou professora. E o meu olhar para a sala de aula é um olhar de acolhimento, é um olhar de afetividade, de empatia, né? Que são palavrinhas que hoje estão aparecendo no mundo aí pelo socioemocional, do conteúdo, né? Da dinâmica, da didática do socioemocional, mas que são palavras que fazem parte dos valores do colégio. Então, desde que eu era uma professora de pé no chão, eu sempre trabalhei com os meus alunos, com meus pequenininhos, que eu adoro dar aula para o fase 1, para o infantil 1, criança de 2 anos. O respeito pelo amiguinho, a empatia, o ser solidário, o acolher. Eu acho que a base do nosso colégio é o acolhimento, junto com o respeito. Tanto que o nosso logo, ele traz um abraço. Isso. Né? É um abraço do acolher. Ele tem um porquê. A gente já até conversou com alguns alunos, principalmente os maiores, porque é um logo, digamos, até um pouco mais infantil, se eles gostariam que nós mudássemos esse logo, e eles falam, não, essa é a nossa essência. Então, assim, a gente acolhe. Os alunos, quando chegam novos na escola, eles também trazem essa história pra gente. O quanto eles se sentem pertencentes desde o dia que eles vêm visitar a escola. Então, a gente de verdade ouve as necessidades, a gente conhece cada aluno, cada inclusão, cada necessidade. Então, eu acho que esse é um grande diferencial do Colégio Sapucaia. Fora a questão pedagógica, que a gente também tem um trabalho aí que eu acredito muito numa educação única, mas para que ela aconteça de forma única, que essa criança seja vista e conhecida de ponta a ponta, como eu já disse, ela também tem que ser um pouco fragmentada. Eu tenho que ter pessoas que conheçam as especificidades de cada segmento. Então, a gente tem coordenadora dos anos pequenininhos de berçário e infantil 1, a gente tem coordenadora exclusiva de educação infantil, infantil 3, infantil 4 e do primeiro ano, que está ali na transição para os anos iniciais. A gente tem uma coordenação só de anos iniciais, e aí a gente tem uma coordenação de fundir anos finais e ensino médio, né? Que tem toda uma assessoria à parte para que isso aconteça, e temos exclusivamente também uma coordenação do nosso programa bilíngue, que eu acho que isso faz todo o diferencial. Acho que esse é o grande diferencial do Colégio Sapucaia. A gente se preocupa com a unidade da criança. Muito legal. Agora vai um testemunho pessoal para vocês. Eu trabalho com diversas escolas e a gente sente o clima quando chega numa escola. Então, o clima do Sapucaia é um clima de acolhimento, realmente. Você chega com o responsável pela segurança da porta, você já é atendido com um sorriso, com um carinho, com uma palavra de conforto, com um cafezinho. Você entra para dentro das dependências, você fala com a administração, com a coordenação pedagógica, e todos parecem os donos da escola,
porque eles tomam isso como algo muito prazeroso. E é muito gostoso ver que vocês conseguem transmitir de cima para baixo, né, de uma forma tranquila, serena, uma sensação de que todos ali estão por amor, claro, pelo dever do trabalho, pela educação que vai acima de tudo, mas com um senso comum de amor, de justiça, de amorosidade, que isso passa. E eu costumo brincar que uma escola que tem esse vínculo interno entre seus colaboradores, essa energia perpassa extramuros. Ela começa a fazer a diferença no bairro. Fala um pouquinho sobre isso, Luiz. Você que está lá desde criança, dos funcionários, daqueles que você tem, como amigos também. Eu vejo você ali o tempo todo. Eu falo para minha mãe que eu acho que a gente na escola faz uma educação muito afetiva, né? Literalmente de mãe para filha. Então, todos esses valores e todo esse cuidado, esse acolhimento que a gente passa para as famílias ou para os próprios colaboradores e para os colaboradores que também estão ali como família, que têm os seus filhos na escola, a gente passa muito disso. Minha mãe sempre pegou dar para todos da nossa comunidade escolar aquilo que ela sempre quis para mim, que é o melhor, é o que você quer de melhor para o seu filho. E eu acho que isso sempre foi sentido na escola, né? Minha turma de amigos que se formaram comigo na escola, a gente comenta até hoje, quando a gente se encontra, sobre o quanto estudar no Sapucaí era diferente, quanto a gente se sentia... quando a gente foi para a faculdade, né, ficou grande, e aí já vão para outros ciclos sociais, quanto a gente sentiu um pouco até essa quebra de perder esse vínculo de pessoas que realmente te conhecem, que sabem o seu nome, que sabem a sua história e que de fato se preocupam com você também, que entendem as suas dores, as suas necessidades e não só dores, mas também as suas alegrias, as suas habilidades. E na escola eu sempre me senti vista. Não por filha da diretora, eu sinto com os meus amigos sempre trouxeram isso pra mim. Eu acho que isso é essencial, esse protagonismo, você conseguir sentir, não que você é melhor que ninguém, mas que você é um ser importante e único do seu jeito, sabe? Acho que a escola sempre conseguiu trazer isso, né? Eu acho que isso também, Paulo, tem muito a ver com o fato de que, assim, a gente tem uma equipe muito solidificada, né? Então, por exemplo, a gente tem um curso de recreação dentro da escola que é lindo. Esse curso de recreação faz brilhar os nossos olhos. Ele acontece com crianças até o 7º ano. Mas a gente resgata tudo. Então, a gente resgata a arte, mas a arte do artesanato, a arte da música, a arte da dramaturgia, teatro. A gente resgata brincadeiras de rua, desde da bola de meia ao pipa, né? Então, assim, isso é muito gostoso. E essa equipe, ela é uma equipe sólida, ela está conosco há muitos anos. Uhum. Claro, temos lá colaboradores que estão há 1, 2, 3 anos, porque a escola cresceu, né? Então, não é porque a gente tem rotatividade de funcionário, não é porque isso todo ano a gente troca de funcionário. Não, é porque a equipe cresce. Então, você pega a Naná e a Selminha da cozinha, o jeito que as crianças chamam. Naná, tô com dor de estômago. A Naná corre fazer um chazinho de erva doce. Então, a Naná conhece as crianças, a Selminha conhece. Selminha, hoje eu queria o macarrão sapucaia. Que dia que vai ser o nosso macarrão sapucaia para as crianças que almoçam na escola, né? Então, nós temos professores que estão conosco há 23 anos. Isso é muito raro. É muito raro. E muito importante. Eu costumo brincar com as escolas que a gente conversa por aí em consultoria. O que fideliza uma família a uma escola? O que faz com que ela fique próxima durante 12, 14 anos de convivência com uma instituição de ensino? Filho não dá feedback. O filho, geralmente, você faz um evento maravilhoso e daí o pai pergunta, como é que foi lá, filho? Legal, pai, da hora, né? Mas o que a gente vê no Sapucaí, a gente vê uma qualidade da educação e a gente vê um vínculo muito grande com a família. Lá, a família faz parte do time. A família
ela precisa estar próxima. Então, eu queria que vocês respondessem quais são as estratégias para se chegar. Eu sei que vocês têm várias, inclusive uma das minhas lá. Então, como é que vocês fazem? Porque a família hoje, ela de 5 anos para cá, os modelos de família vêm mudando, a percepção do aluno, a percepção de fora, o tempo de qualidade tem também. Falem um pouquinho sobre o pedagógico de vocês, o que vocês valorizam e essa proximidade da família ser parte do time, fazer parte dessa tríade de aluno, escola e família, porque sem uma dessas pontas as coisas ficam mais difíceis. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a família e a Lu vai complementando, principalmente com as questões pedagógicas, enfim. Eu costumo dizer sempre que é assim, para mim, a educação ela é feita numa tríade, né? Como você mesmo citou. Então, a gente tem de um lado a escola, de um lado a família, que primam por um bem maior, que é o desenvolvimento do aluno, né? Então, se a gente não trabalha junto, isso não chega no que a gente deseja, que a gente almeja, que é o maior propósito da escola. É uma criança com um bom propósito pedagógico, um bom desenvolvimento educacional, com uma questão moral, ética e competências pertinentes ao seu desenvolvimento, né? Então, a gente faz algumas atividades para trazer essa família para perto do colégio. Porque o que acontece hoje, a gente entende muito, Paulo, que as famílias, elas primeiro estão um pouco sem tempo, né? Porque a vida cobra muito da gente, todos nós, né? A vida cobra muito, a demanda de trabalho aumentou, por mais que a gente fale, muita família está de home, parece que o home ainda pesa mais do que quando a gente saía para trabalhar fora, né? Mas a gente tem propostas para trazer essa família para dentro do colégio. Então, a gente desenvolve durante todo o ano, além de todas as questões pedagógicas com as reuniões de pais e famílias, a gente tem o chá literário, que a gente convida as famílias para vir olhar de perto o material de desenvolvimento das crianças, principalmente da educação infantil, mensalmente. A gente tem mostras culturais, mostras literárias, a gente desenvolve passeios, a gente desenvolve projetos, que nós temos um projeto que se chama 4Ps, que é o Programa Pais por Perto, que nós trazemos pensadores para dentro do colégio, nós trazemos pessoas da área, influenciadores da educação. Tivemos o Drauzio... Você é um deles. Mas tivemos o Drauzio Varela há pouco tempo. Tivemos o Drauzio Varela o ano passado, falando com o pessoal do terceirão, né? Falando com as crianças pequenas também, dando ali um estímulo, um incentivo, trazendo um pouco da história dele. Já tivemos a Cris Super Nani. Ela não gosta que usa Super Nani. Mas ela deu uma palestra muito bacana pra gente sobre a arte de educar, dos limites, do desenvolvimento, como a família deve lidar, ainda mais nesse mundo cheio agora de adversidades e de essa vida corrida, agitada. Foi um momento muito rico. Então, nós temos momentos em que a gente cria palestras. Então, como eu falei, você mesmo é um protagonista nesse projeto, né? Porque está sempre ali trazendo para a gente palestras com propósitos do anti-bullying, antidrogadição, antirracismo. Temos a Cláudia Fernandes também, que vem falar para a gente bastante sobre não só a questão da disciplina positiva, mas a questão das disciplinas familiares, né, dos propósitos de família. Temos o Ivan, que também vem falar bastante com a gente sobre cyberbullying. Então, a gente tenta, dentro do colégio, trazer a família de uma forma lúdica, de uma forma prática, de uma forma envolvente, em que eles se sintam pertencentes e participantes desta formação, né? Hoje, tudo se delega muito para a escola. A formação geral da criança, do adolescente, se dá na escola. Mas não, a escola e a família, elas são a base. Se a gente não falar a mesma língua, se a gente não tiver os mesmos propósitos, os mesmos valores, não dá certo, né? Então, eu acho que quando a gente faz a escolha de uma escola, a gente tem que entender muito isso. Essa escola, ela condiz com as minhas verdades? Ela condiz com a minha história, com o que eu quero, o que eu almejo para minha família? Se sim, é aquele lugar certo para você estar. E o Colégio Sapucaí, ele busca muito isso, né? Essa parceria da família. A gente tem uma série de programas solidários
Foca na Vida, a gente tem um trabalho de PAD, que é do aperfeiçoamento dos docentes, então a gente também está sempre resgatando, trazendo esse profissional para dentro da escola, não como colaborador que trabalha em sala de aula, mas como um ser humano que vai evoluir, que é co-criador, que é pertencente àquilo, que tem opinião, que tem voz ativa. Eu acho que tem um ponto muito importante, que no fim das contas, Paulo, a arte de educar, ela serve para todos, né? E quando a gente entende que existe essa educação para as famílias também, que ela deve existir, tudo começa a fazer sentido. Porque muitas vezes também, eu acredito, a gente percebe, as famílias também precisam, às vezes, de um norte, de um direcionamento, de um acolhimento, sabe? De serem ouvidas, compartilharem essas aflições. Ninguém nasce sabendo, né? Ser pai e mãe é uma tarefa que você só aprende vivendo. Então a gente cria na escola essas vivências, que a gente fala mais do que nunca, as vivências em família, sejam nas reuniões mais desconstruídas, que a gente possa ter essa interação, sejam nas palestras, seja no conteúdo que a gente manda nesse marketing interno ou através do Instagram, sempre com o propósito de educar, de acolher e de instruir, sabe? Dar ferramentas para que essa parentalidade ela possa ser mais saudável, mais gostosa para a criança, para a família e, em conjunto, a escola, né? Olha, como diz Mário Sérgio Cortella, nós não nascemos prontos, né? Nós vamos nos perfazendo durante a vida. E vocês podem notar, né, pelos olhinhos brilhantes das duas, pela alegria de falar da sua escola, o quão é importante o mantenedor estar próximo, estar presente, né? Então, eu sou fã do Sapucaia, gosto muito, meu filho estuda lá, o Pedro, e eu queria que vocês terminassem essa entrevista falando um pouco sobre futuro, né? Os modelos tradicionais, a gente sabe que estão caindo por terra, de família, mas existe também valores etéreos, valores que muitas vezes não estão nos bancos das salas de aula, né? São valores que vocês procuram alinhavar com todos os seus funcionários: respeito, tolerância, gratidão, equilíbrio, compaixão. Vocês fazem uma educação completa. Porque muitas vezes você pode ter um sistema de ensino maravilhoso, uma apostila maravilhosa, um paradidático sensacional, e você não sente a energia que a gente sente dentro do colégio. Então eu queria que vocês fizessem um convite para as pessoas conhecerem o colégio, aqueles que estão ali próximos, né, da Zona Leste, que vocês possam falar um pouquinho sobre esse acolhimento, esse aconchego, tudo aquilo que o Sapucaia tem para oferecer. Eu acredito que, mais do que nunca, né, a missão do Sapucaia é uma coisa que a gente já plantou essa sementinha desde o começo da história, essa questão do acolhimento e da presença, sabe? Da família, de poder sentir que a gente está formando um cidadão integral, com habilidades, que está preparado para o mundo, mas que ele tem, assim, esse apoio, esse carinho da escola, da família. A gente vem num lugar muito de realmente trazer uma educação que seja significativa e que vai construir lindas memórias, né? Eu estava aqui pensando, né? Como diz a nossa coordenadora do bilíngue, né, a Nath, ela fala assim: eu fico muito brava quando as pessoas falam que a gente dá aula de inglês. Não, no Sapucaia a gente dá aula em inglês, né? Isso é um diferencial que traz essa proximidade. Então a gente vive todos os dias as histórias das crianças, seja no inglês, seja no espanhol, seja no português, olhando cada detalhe deles, né? Conhecendo cada história, conhecendo cada família, conhecendo cada colaborador, né? Nem todo dia acordamos todos com o pé direito, né? E às vezes a gente precisa dar um abraço, às vezes a gente precisa sentar para um café. Eu até brinco com as mães dos mais velhos que a minha sala não é a sala de bronca, né? A minha sala é a sala do café. Então, às vezes, eles só querem bater um papo. A gente tem um setor de orientação que traz muito isso. A Camila Veras faz muito isso, né? Ela tem uma salinha toda aconchegante. Às vezes, eles só querem trazer um papo. Às
Às vezes eles só querem tirar uma dúvida sobre namoro, sobre a roupa da festa, ou sobre um problema que está acontecendo em casa com a família, pedir uma orientação por que caminho seguir, né? Então eu acho que o Colégio Sapucaia é isso, é uma escola de escuta, é uma escola de transparência, é uma escola que se preocupa de fato com as crianças, né? A gente luta pelas inclusões no seu maior e melhor movimento que aconteça. Então a gente é parceiro, a gente trabalha com os múltiplos profissionais dentro das inclusões, nas crianças, né? Típicas, digamos assim. Então a gente trabalha envolvendo todas essas famílias com um olhar de verdade, de propósito, de mudança de futuro. Minhas amigas queridas, obrigado por vocês terem aceito o convite, obrigado pelo exemplo que vocês dão para o Brasil, principalmente para aquelas escolas que estão querendo crescer, para aquelas escolas que estão começando agora por esses rincões do país. Que você possa, Andréia, falar alguma coisa para aquelas mantenedoras jovens que estão abrindo escola agora, idealistas, empreendedoras. Deixa a sua experiência um pouquinho para que eles possam entender o começo de tudo e como é estar agora no Sapucaia. Olha, o que eu posso dizer é que assim, não deixem essa chama se apagar. Eu estou há 28 anos na educação, né? Há 23 com o Colégio Sapucaia. Todos os dias eu acordo querendo ser mais uma engrenagem nesse movimento, nessa transformação. Então, todo dia eu acordo com sonhos de, eu vou mudar aquela parede, eu vou mudar aquela louça, eu vou colocar... Então, isso é um movimento que traz pra gente uma alegria, porque os propósitos são sempre o bem-estar da criança. Então, às vezes eu passo num corredor e vejo, aquele banco não está tão bom, aquele ventilador não está no lugar certo. Enfim, qualquer mudança que seja, né, de pintura, às vezes uma simples pintura, às vezes um simples banner, uma adesivação de uma sala, traz uma energia diferente, traz um movimento gostoso. E é isso que a gente tem que acordar todo dia querendo. Uma vez eu ouvi até uma das diretoras da FECAP me falaram, né? Eu estava repensando um pouco a educação e ela falou assim, Andréia, imagina que você é uma mola que todos os dias incentiva alguém, né? Então, há 28 anos, você muda e transforma todos os dias quando você acorda a vida de alguém. E eu penso que se hoje eu conseguir transformar a vida de uma pessoa, eu já estou feliz. Que eu sei que eu já transformei mais, porque eu tenho alunos que já são, ex-alunos que são colegas de trabalho hoje. Professor de inglês, professor de biologia, a própria Luísa, o pessoal, enfim, dos colaboradores em geral. E isso é o diferencial, não deixe isso morrer, é difícil a gente entender esse movimento, esse passo que a educação está andando. Antes uma geração demorava 10 anos para mudar, né, Paulo? Sim. Hoje não leva 3. Cada 3 anos a gente já tem mudança, né? Mudança de pensamento, mudança de estrutura de família, mudança de comportamento, de quereres. E a gente tem que estar sempre antenado, engajado, mas ter sempre dentro da gente a chama do sonho, das transformações, das mudanças e daqueles olhinhos que brilham todos os dias quando dão pra gente um bom dia, um abraço, querem um beijo. Isso se chama amor ao que se faz. Amor ao que se faz. Luísa, não é trabalho. Não é trabalho. Né? A gente muito não gostoso trabalha, e eu vivo isso no dia a dia com vocês. Luísa, termina um pouquinho, você vai estar logo como a gestora dessa escola, você é co-gestora, com o IA, com novos modelos de ensino, e você é extremamente capaz, você é uma jovem brilhante. Termina aí pra gente. Eu acho que em relação a esses modelos de ensino, a gente não pode perder a raiz. A gente tem que entender as necessidades do mundo e isso é uma coisa que a gente sempre se recicla e estuda na escola, está em eventos. A gente faz muito esse aperfeiçoamento para entender o que são necessidades agora dessa geração. Obviamente a tecnologia ela é uma aliada, ela sempre será e tem que ser para o lado positivo, mas não se deve perder, na minha concepção de pedagogia e do que eu quero para um futuro de educação, é perder essa raiz, perder essa mão na massa, perder esse amor por ler, sabe? Por brincar no chão,
por sair um pouco desse mundo online e ficar mais off, em mais momentos de família, que afinal, com toda essa nossa conversa, o que a gente traz é o quanto é importante para essa criança, para esse serzinho, que além de na escola ele seja visto de toda essa forma, que em casa também ele se sinta presente, se sinta visto, amado, querido em todos os ambientes. E aí a gente vai ter uma geração daqui a alguns anos que não vai estar falando de guerras, não vai estar querendo só no seu celular, só na sua vida, só no online. Não, ela vai querer conviver com o outro, vai respeitar o outro. É isso que a gente deseja, é isso que a gente está plantando a cada dia. Então é só gratidão e esperança por um trabalho que a gente sabe que a gente faz com qualidade e que a gente quer colher bons frutos no fim das contas. Sapucaia. A árvore que dá bons frutos. A árvore que dá bons frutos. Uma escola de valor. Obrigado a todos que nos assistiram e até uma próxima oportunidade. Obrigada.